Hoje, a gente vai mergulhar na análise de um sermão que parte de uma pergunta feita por Jesus há muito tempo, mas que, olha, continua sendo extremamente importante nos dias de hoje. E o sermão inteiro, ele se desenrola a partir dessa única e poderosa pergunta. O foco aqui não é se alguém lê a Bíblia, mas sim como essa leitura é feita. Para a gente entender de onde vem essa questão, a gente precisa voltar lá no Evangelho de Lucas, no momento em que um perito na lei religiosa resolveu testar Jesus. E o que é muito interessante aqui, é que Jesus não entrega uma resposta pronta. Pelo contrário, ele devolve a pergunta, jogando o foco todo na maneira como o próprio perito interpretava o que já conhecia. E é aqui que o pastor chama atenção para um detalhe fundamental. O texto mostra que a real intenção daquele homem não era prender, não era buscar a verdade. Ele queria, na verdade, testar Jesus e, no fundo, se justificar. E essa situação toda ilustra de uma forma muito clara os dois caminhos que o pastor aponta. De um lado, tem a leitura para se justificar, que é quando a pessoa usa a escritura como uma arma, sabe? Para reforçar o que já pensa. E do outro, a leitura para ser transformado, que é uma busca sincera, aberta ao confronto e à mudança de vida. Bom, e essa distinção nos leva direto para o coração da mensagem do pastor, que é uma inversão completa na nossa relação com o texto bíblico. A grande virada de chave, segundo o pastor, é exatamente esta. A gente não se aproxima da Bíblia para julgá-la com base nas nossas opiniões. É o contrário. A Escritura é o padrão que avalia a nossa vida e as nossas ideias. E o pastor alerta, Quando essa relação se inverte, quando a pessoa se coloca como o juiz do texto, os perigos são bem reais. A fé pode acabar se tornando só uma justificativa para os próprios desejos, gerando orgulho e até divisão. Ok, mas então qual é o caminho para uma mudança de verdade? O sermão aponta para uma jornada que vai muito além de simplesmente entender o que está escrito. Olha só que interessante o processo que ele descreve. Não é só uma questão de, entendi. Não. Começa com o entendimento, claro, mas depois precisa vir o confronto, aquele momento em que a palavra mexe com a gente. Isso leva à submissão e só então à verdadeira transformação. E essa frase do pastor resume tudo. Ele argumenta que se a leitura não desafia, não confronta, se não incomoda um pouco a nossa autossuficiência, ela não passou de um exercício intelectual, acadêmico. Certo. E qual é o resultado prático disso tudo? O que acontece quando a leitura se torna viva, de verdade, e gera essa submissão? O resultado, segundo o pastor, é algo que ele chama de fé encarnada. Não é só um sentimento ou uma ideia na cabeça. É uma fé que se torna ação, que aparece no dia a dia, na forma como a gente vive e se relaciona com os outros. No fim das contas, a mensagem é bem direta. O grande objetivo da leitura da Bíblia não é acumular conhecimento para ganhar discussões. O objetivo é viver uma vida transformada, uma vida visivelmente diferente. E para fechar, o sermão nos deixa com a mesma provocação, o mesmo desafio que Jesus fez lá atrás. A pergunta volta para cada um de nós. A forma como lemos as Escrituras está gerando mais argumentos ou está gerando mais vida?